Olá a todas e todos, aqui é o professor Célio Melilo e a aula de hoje é sobre as implicações da taxa de variação no gráfico da função afim. A aula de hoje ela vai se concentrar nas características do gráfico da função afim, da função cuja lei é f de x igual a x mais b. Eu quero começar levantando uma pergunta. Para uma certa variação que a variável x sofrer na função, digamos que o x aumente 5 unidades, 10 unidades, 1 unidade, o que acontece, consequentemente, com as imagens dos valores de x? A resposta para essa pergunta, ela depende do que a gente chama de taxa de variação da função, que é o valor do a da função. E para exemplificar isso aqui, a gente vai fazer 3 gráficos de funções, entendendo qual que é o papel do a nessa relação entre quanto varia o y com quanto varia o x em cada função. Vamos para alguns exemplos. Para tentar entender o papel do a no gráfico da função, respondendo a pergunta que foi feita no início desse vídeo, a gente vai colocar aqui uma função, que inclusive já é uma função que já apareceu em outro vídeo, mas agora não estou preocupado com o contexto dela. Vamos pegar só os valores, vamos entender a lei dessa função. Y igual a 1000x mais 100.000. Para traçar o gráfico dessa função, inicialmente, eu suponho valores, né? Pego um valor de x, coloco aqui e descubro o valor de y. Vamos pensar um x bem simples, 0. 1000 vezes 0 dá 0, com mais 100.000 vai dar 100.000. Então, na altura do x igual a 0, a função já vale 100.000. E aqui a gente tem um problema sério com a escala desse plano cartesiano, que eu vou até ter que deslocar um pouquinho do centro para poder enxergar esse primeiro ponto, que é o 0, 100.000. Primeiro ponto que eu vou usar nessa função. Continuando, então, a traçar mais pontos dela, então vou voltar aqui com o 0, 100.000, o ponto 1, que vai ser o ponto 1, 101.000. Está até difícil de ver, mas o importante é entender o seguinte: ao deslocar uma unidade no eixo x, a função subiu 1000 unidades no eixo y, que é exatamente o valor do a da função. Então, se eu fizer isso de novo, andar mais uma unidade com o eixo x, vai andar mais 1000 com o eixo y. Mais uma com x vai dar mais 1000 com o eixo y. Posso pensar até proporcionalmente. Se eu andar 10 unidades com o eixo x, de 0 até 10, no eixo y o valor foi de 100.000 até 110.000. Opa, faltou até andar mais uma, né? Aqui está o 10 e aqui está o 110.000. E aí a gente tem exatamente a proporção entre quanto varia o y e quanto variou o x. Nessa função, o y varia 1000 vezes o tanto que o x varia. E isso continua na função toda. A consequência disso é que esses pontos ficam todos alinhados. Não tem um ponto da função que gera uma inclinação maior em um pedaço dela. Dá para traçar uma linha reta ligando todos os pontos dessa função, inclusive os que estão entre eles, né? Os pontos intermediários aqui. Que agora a função vira um conjunto de infinitos pontos. Vamos continuar agora com outra função que também já apareceu em outro vídeo, e de novo, não estou nesse momento interessado no contexto dela, só realmente na lei e nos valores que eu posso calcular aqui. O valor de y é dado por menos 2 vezes x mais 200. Se eu pegar o x valendo 0, por exemplo, eu vou calcular y igual a 200. Eu já vou ter esse primeiro ponto aqui, que é fruto do par ordenado 0, 200, que foi gerado nessa função. E aí eu vou continuar fazendo isso com mais valores, além do 0, 200. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar o valor de x para 1. E aí eu vou ter 2 pontos dessa função. Eu vou ter, além do 0, 200, eu vou ter o 1, 198, que é menos 2 mais 200. Ou seja, a variação de uma unidade no eixo x provocou uma variação de 2 unidades, só que para menos no eixo y. Como isso aqui fica um pouco difícil de enxergar pela escala, eu posso até também adiantar essa variação aqui, vou até o 5.
Quando o x variou de 0 até 5, o y desceu de 200 até 190, que está aqui no meio, mas também não está tão visível assim pela escala. Vou variar o x até 10, que aí vai ficar bem visível que uma variação de 10 unidades no x provocou uma variação de 20 unidades no y. 20 para baixo, e a culpa é desse sinal negativo aqui no A. A taxa de variação menos 2 quer dizer que cada unidade que o x varia, o y vai variar menos 2 unidades. Então, se eu continuar seguindo esse mesmo desenvolvimento do valor de x de 1 em 1, o y continua caindo de 2 em 2 indefinidamente, gerando uma função, já ligando todos os pontos e extrapolando também para valores antes de zero e até valores que não estão na tela, a gente vai gerar essa linha reta verde, que é o gráfico completo da função menos 2x mais 200. Por exemplo, vai ser essa função aqui, 900x menos 7.200, que quando o x vale 0, o y vale menos 7.200. Pode não estar 100% visível aqui, mas dá para ter uma noção de que esse ponto aqui é o ponto 0, 7.200. Seguindo a nossa lógica de variar uma unidade com x para descobrir o que vai acontecer com o y, eu vou mudar então o x para 1, e a gente vai ver que o y vai dar 900 vezes 1 é 900, menos 7.200 vai dar menos 6.300, que está mais ou menos aqui assim, ó, nessa altura aqui é ordenada, que também não é 100% visível aqui, mas o comportamento que a gente vai observar, ele continua. Quando o x vale 2, quando o x vale 3, o y está aumentando de 900 em 900 unidades. Então, um valor interessante de observar é quando o x vale 8. Quer dizer que o y já vai ter aumentado 900, 900, 900, 8 vezes. Então, ele já aumentou 7.200 unidades. Quer dizer, de menos 7.200 ele já passou a valer 0. E continua essa mesma lógica. A cada unidade que o x aumenta, o y aumenta 900 unidades, formando essa linha reta, que é o gráfico da função y igual a 900x menos 7.200. Então, sintetizando o que a gente viu com os exemplos, a gente sabe que a taxa de variação da função afim ela é constante. E ela pode ser calculada entre quaisquer dois pontos. Não precisa ser variando uma unidade no valor de x, igual a gente estava fazendo algumas vezes para ficar mais claro, mais nítido o papel da taxa de variação. Você não precisa variar o x, digamos, de 2 para 3, de 10 para 11. Você pode escolher qualquer ponto da função, chamar as coordenadas de x1 e y1, qualquer outro ponto da função, chamar as coordenadas de x2 e y2, e você vai ter o cálculo da taxa de variação da função dado pela variação do y, que a gente simboliza pela letra grega delta, né? Vocês talvez já tenham visto isso, inclusive na física, mas na matemática também é comum esse uso. O delta y dividido pelo delta x. Digamos que você pegou dois pontos e que a variação do y deu 10 unidades. E que a variação do x deu 5 unidades. 10 dividido por 5 é 2. Quer dizer que o y varia no dobro da velocidade que o x. Quer dizer que o a da função é 2. E por aí vai. Você tem que fazer esse cálculo. Agora, é imprescindível tomar cuidado com a posição de x1 e y1 e x2 e y2, respeitando uma ordem de correspondência na fórmula, para não correr risco, por exemplo, de trocar o y2 com o y1 e, consequentemente, errar o sinal do ΔY ou o sinal do ΔX. Não importa qual ponto você vai chamar de x1, y1 e x2, y2. Entre eles, você pode inverter. O que você não pode é usar, digamos, do lado esquerdo da fórmula, o y2 desse ponto e o x2 usar desse ponto, trocar pelo x1. É esse cuidado que você tem que tomar. Então, se você vai começar do lado esquerdo da fórmula, na subtração, com y2, embaixo você tem que começar com x2 do mesmo ponto. Por isso que eu coloquei o mesmo índice, 2. A fórmula termina em cima no numerador com y1, então embaixo no denominador, x1.
Então tem que ter uma correspondência aqui e aqui para evitar erro de sinal. A gente viu, inclusive, que um sinal na taxa de variação é bastante relevante com o que acontece com o valor do y. Isso, inclusive, é tema para um próximo vídeo. Para hoje, o importante é entender que, pelo fato da taxa de variação da função afim ser constante, a função afim sempre vai ter o gráfico que é uma linha reta. E por hoje é só. Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima.